E o blog Política Hoje conversa com Alagoas, especialista em direito público e direito eleitoral, que vai conversar com a gente sobre as mudanças na lei eleitoral e as eleições de 2020. Alá, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. André, estamos aqui à disposição para conversar sobre esse tema palpitante que é eleição. Bom, e tivemos uma mudança muito importante na lei, que é o fim das coligações. O que isso representa no processo eleitoral? Muda tudo, André. Antigamente, com a questão das coligações na proporcional, que é nessa eleição agora que nós temos para vereador, você tinha aquela história de os candidatos sempre juntarem vários pequenininhos para poder tentar e fazer com que algum deles chegassem lá. Por quê? Porque você tinha a questão do quociente eleitoral. Então você juntava candidato de 200, 300, 400 votos, vários ali brigavam entre eles e acabavam até conseguindo eleger 1, 2 vereadores. Com essa mudança aí do fim das coligações, a coisa muda. Por quê? Porque acabou a coligação, o partido A não pode mais coligar com o partido B na proporcional, porque na majoritária você vai continuar tendo as coligações na majoritária. O que quer dizer isso? Os partidos podem se unir para ter um candidato a prefeito, né, diferente dos candidatos a vereador, que é essa questão da proporcional. Só que aí o que muda no cenário? Se você juntar vários pequenininhos, pode ser que você não consiga atingir o quociente eleitoral. E o que é o quociente eleitoral? É a quantidade dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras postas em disputa. No caso de Itabuna, são 21 cadeiras. Deve dar mais ou menos, aí você tirando, né, com base no que aconteceu nas últimas eleições, entre 4.000, 4.500, 5.000 votos, mais ou menos fica o quociente eleitoral. Então, a cada 5.000 ou 4.500 votos, você faz um vereador. E aí depois você vai ver as maiores sobras. Só que para você participar dessa segunda rodada que se fala, né, você tem que atingir o quociente eleitoral. Se você junta vários pequenininhos, o quociente é batido em 4.500 e você chega e tem 4.390, não vai fazer nenhum e nem vai participar das rodadas seguintes. Isso dá fim ao chamado efeito tiririca. Não, pelo contrário. Eu acho que potencializa o efeito tiririca. Porque hoje você vai ter que ter um puxador de voto. Vamos pegar um partido aí que tenha um cara que puxe voto, que arrume lá, tenha 2.000, 3.000 votos. Esse aí vai ajudar, porque junta os vários pequenininhos, aí pode acontecer o quê? De um candidato com pouco voto, mas por conta das rodadas, que vamos lá, se esse partido aí que atingiu 4.390 votos, não chegou aos 4.500, ele não, todos aqueles votos ficam como se fossem perdidos, está lá, fora, só vai servir para atingir o quociente eleitoral. Aí o que acontece? Ele não participa das rodadas, vai ter gente dentro dele que teve 1.500 votos, mas com esses 1.500 votos ele não vai, enquanto você vai ter um partido que vai ter um puxador aí que teve seus 2.000, 3.000 votos, e aí o outro lá, por conta das rodadas seguintes, teve lá 300, 400 votos, vai entrar. Não aconteceu nada. Na verdade, o que o legislador pretendeu com isso aí foi simplesmente acabar com os partidos pequenos, acabar com aquelas legendas de aluguel e fortalecer os outros partidos. Por quê? Porque hoje você já tem uma coisa diferente que está acontecendo também, que é essa questão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Hoje você só faz campanha com 2 tipos de financiamento. O financiamento público, através do fundo eleitoral e do fundo partidário, e o financiamento privado de pessoa física, você, no limite de até 10% daquilo que você declarou no seu imposto de renda do ano anterior da eleição. Então, aquilo que você declarar hoje, em 2019, é o que vai valer para a eleição do ano que vem, que você pode declarar, nesse limite de até 10%. Então, o que é que muda com relação, voltando essa parte toda aí? É que você vai ter que, hoje, pensar no partido que você vai entrar, se esse partido está organizado, se esse partido está estruturado, se esse partido tem acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, porque o fundo partidário é uma coisa e o fundo eleitoral é outra. Fundo partidário. Fundo partidário é aquele que você utiliza verbas nesse período pré-eleitoral, né? De seminários que você pode fazer, convenções partidárias, tudo aquilo que for anterior ao registro da candidatura. Posterior ao registro da candidatura, que é uma verba bem maior, é o fundo eleitoral, que é aquele que você vai utilizar na eleição. Para você poder estar no partido, você tem que observar hoje quem são os candidatos que estão lá, os pré-candidatos, né, que estão se colocando dentro daquele partido. É bom que você veja isso aí, pré-candidato. Partido que tem um bom puxador de voto. Não acabou a questão do efeito tiririca.
com a manutenção dessa questão aí do quociente eleitoral, hoje é bom você ter um vereador eleito dentro daquela coligação, porque é um cara que, em tese, é um bom puxador de voto, ajuda, que era uma coisa que não acontecia. Nas eleições passadas mesmo, Ave Maria, para você conseguir fazer com que a pessoa fosse, né, para um partido que tivesse um vereador, era a pior coisa do mundo. Hoje isso já mudou. Por quê? Porque pode acontecer de juntar um bocado de pequenininho e acabar não elegendo ninguém. Fora essa questão do fundo partidário, que os grandes partidos têm acesso a um dinheiro maior do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então poderá ajudar na sua campanha, porque vai ser distribuído, todo mundo vai receber um bolo de dinheiro ali, os partidos que estiverem organizados direitinho e que tiverem boa representação na Câmara dos Deputados. Aí você me pergunta, e como é que se chega a esses valores? Teve outra coisinha que teve na mini reforma, que já foi aplicado na eleição passada, que foi a questão que envolve a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. O que é isso? Cláusula de barreira e cláusula de desempenho. Todos os partidos, na eleição geral que teve de deputado, tinham que atingir 1,5% de votos no Brasil inteiro, sendo que pelo menos em 9 estados teria que atingir 1% dos votos válidos. Quem não atingiu aquilo ali não tem acesso a tempo de televisão, não tem acesso ao fundo eleitoral nem ao fundo partidário. Muitas legendas já se fundiram por conta disso. A exemplo do PCdoB. O PCdoB foi um dos partidos que não atingiu isso aí, mas ele já se fundiu aí com outro partido e restaurou esse acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Mas existem várias outras agremiações que não atingiram. Então é de se observar os outros aí, quem for querer ser candidato, se a sua legenda, primeiro, vai ter acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, né? Se vai ter tempo de televisão e se está organizado realmente com relação a toda essa parte aí, porque senão neguinho vai nadar e morrer na praia. Vamos falar um pouco mais disso no que se refere às mudanças nos diretórios. Houve alguma mudança para se organizar o diretório do partido? Olhe bem. A princípio ia ter que estava um corre-corre danado, porque também, por conta da mini-reforma eleitoral, existia uma exigência de que até o dia 29 de junho passado, todas as comissões provisórias tivessem sido transformadas em diretório. Só que isso caiu. Houve a sanção, promulgação e publicação de uma lei, né, que alterou esse quesito aí e se deixou para mais daqui a 24 meses isso aí. Então o que é que aconteceu? Né? Hoje você não tem mais essa obrigatoriedade. Vão ter as comissões provisórias. A única coisa que mudou é o quê? E para eu ter acesso, eu tenho que estar com a minha prestação de contas em dia. Como é que vai estar essa questão aí? Você tem que estar com a sua prestação de contas em dia. É outra coisa que você tem que observar. Você pode até fazer a prestação de contas do partido sem nada. Não teve movimento, não teve nada de nada. Não pode acontecer ela estar não prestada. Se ela estiver não prestada, ele não vai ter acesso a esse fundo eleitoral, o fundo partidário. E aí, o que é que vai acontecer? Você só vai poder fazer campanha com a verba do próprio bolso ou de doações, sendo que somente de pessoa física e no limite de até 10% daquilo que ele arrecadou. Então, é outro cuidado que o candidato tem que ter. Andrei, hoje para você ser candidato, não basta você entrar num partido que tenha dito assim, nome, né? Pegar, por exemplo, um Democratas aqui em Itabuna, que você sabe que hoje está acéfalo. Você não tem quem esteja à frente do partido. Então você não sabe como é que estão as contas do Democratas, você não sabe se já estão trabalhando para trazer candidatos para você ter com viabilidade de voto ali dentro do Democratas. Então o que pode acontecer se você entra num partido? Não estou dizendo que o Democratas não seja um bom partido, estou dizendo hoje ele é um partido acéfalo. Eu não sei amanhã ou depois, poderá se fazer um trabalho com relação a isso. Mas serve de alerta para você que está pensando em ser candidato e você entrar num partido assim que esteja desorganizado, que não tenha um bom contador eleitoral ali dentro, porque aí você vai ter que se preocupar com muitas outras coisas e vai ter que deixar o importante, que é pedir voto, em terceiro, quarto, quinto lugar. E aí acontece o quê? Você pode nadar e morrer na praia. Prestem atenção, senhores candidatos. Essa questão mesmo aí do quociente eleitoral mantido na eleição poderá fazer com que muitos tenham história de votos aí, possa ter 1.000, 2.000, 3.000 votos e não se elejam. Olha o que aconteceu uma vez com o Geraldo Simões aqui em Itabuna, que foi candidato a vereador
estourou de voto, foi o mais votado, mas não conseguiu um assento na Câmara de Vereadores daqui da cidade. Por quê? Porque o PT naquela época saiu sozinho e não atingiu o quociente eleitoral. Poderá acontecer com vários outros partidos aqui, de chegar e não acabar elegendo ninguém. Lá, nessa mudança do coeficiente, o número de candidatos por partido também mudou? E com relação à cota de mulheres, continua? A cota, né, a gente fala cota de mulher, mas é cota de gênero. Infelizmente, a mulher participa pouco da política. Então, como ela participa pouco, ela ficou com 30% e 70% ficou determinado aos homens. Isso foi mantido. Teve brigas aí para que se acabasse, para que se aumentasse para 50%, né? Mas não, foi mantido isso aí. O que mudou foi justamente aquela história. Antigamente, quando você tinha coligação, caso você coligasse, você poderia disputar com o dobro de candidatos relativo ao número de vagas. Seria 200% em cima do número de vagas. Se você saísse sozinho, não coligasse com ninguém, você iria para 150, quer dizer, a quantidade mais metade. Aqui em Itabuna dá em torno de seus 32 candidatos, mais ou menos, porque são 21 vagas postas em disputa, quando você saía com 150%. Quando você coligava, como aqui são 21, ia para 42. Então, houve uma alteração aí grande com relação a isso aí. Hoje, o que é que diz a legislação? Em municípios com mais de 100 mil eleitores, não são 100 mil habitantes, 100 mil eleitores, você sai com 150%, quantidade mais metade do número de vagas. Em municípios com menos de 100 mil eleitores, aí nós vamos pegar Itapé, Itajuípe, Barro Preto, Ibicaraí, todos esses outros municípios, tirando Itabuna e Ilhéus, é 200%, vai sair com o dobro. Vamos pegar um exemplo aqui do lado, me parece que Barro Preto seriam 9 vereadores, então 9 e 9, 18. Seriam 18 candidatos por partido, que não é mais coligação. Então você tem que ficar atento também com relação a isso, porque isso vai influenciar diretamente na questão do número de mulheres e número de homens que você vai colocar em disputa. Vai ser o quê? 70% homem, 30% mulher. Aí quem for matemático faça a conta, que agora de cabeça está complicado para poder fazer. Mas a questão é essa. Se você tiver poucas mulheres que se apresentem como candidatas, vai influenciar também na quantidade de número de homens que você vai ter, porque você tem que resguardar a proporção. Então, se você pode apresentar até 32 candidatos, aí aqui no caso de Itabuna, eu acho que 32, vamos acertar essa conta depois, mas vamos dizer que sejam 32 candidatos. Se você colocar os 32 candidatos ali e você não respeitar isso e você tiver menos mulheres, você vai cair na questão da quantidade de número de homens. Sim. E aí pode influenciar na questão do somatório total de votos que o partido vai ter. Porque hoje o partido vai ter que trabalhar para que atinja o quociente eleitoral, para poder participar das outras rodadas e ver quais são as maiores sobras para poder fazer o fortalecimento da bancada. A tendência, que era o que não acontecia muito aí, é um mesmo partido eleger aí 2, 3, 4 candidatos por legenda, por conta justamente disso. E vai acontecer de partidos aí não elegerem ninguém. Por quê? Porque não vão atingir o quociente eleitoral. E tem que ter esse cuidado. E outra coisa em relação às mulheres. 30% da verba do fundo eleitoral para você gastar na campanha vai ser gasto em mulheres. Agora tem que ter cuidado para não acontecer como aconteceu na eleição de deputado, onde teve os laranjais aí, que vai nem citar partido para não causar confusão, mas houve os laranjais. E os laranjais, o que é a questão do laranjal? Por exemplo, você pegar uma candidata a deputada que recebeu 1 milhão do fundo partidário, mas teve 200, 300 votos. O voto caro, hein? Mas por quê? Porque o dinheiro era destinado a ela, mas não era utilizado na campanha dela. Era desviado para alimentar campanhas que o partido entendia como mais viáveis. Mais prioritárias. E aí foi o que aconteceu. E muita gente que até nem sabia que tinha sido colocado como candidato, ou nem sabia que tinha recebido dinheiro. Foram doadores também, gente que recebia Bolsa Família e que foi colocado lá para esquentar dinheiro, porque o Caixa 2, amigo, diminuiu muito, mas continua a existir. E é justamente com relação a isso aí, as doações que acontecem. E o Ministério Público Eleitoral
Eleitoral está muito atento a isso. Posso lhe dizer que vai ter muita surpresa nessas próximas eleições aí, onde gente que vai ganhar, mas não vai levar, justamente por conta disso aí, de estar desorganizado nessa parte aí. É por isso, volto a insistir. Quer ser candidato? Vá, verifique antes quem está dentro do partido, quem está à frente do partido, como é que funciona o partido, para que você tenha segurança de não estar entrando numa barca furada. Olha lá, dinheiro esse é do fundo eleitoral e do fundo partidário que muitas vezes é usado para propaganda. Como ficam as propagandas eleitorais para 2020 e o que não pode ser considerado propaganda agora? Olhe bem, tudo aquilo que tenha pedido expresso de voto é considerado propaganda eleitoral antecipada. E o que é propaganda eleitoral antecipada? É todo aquele tipo de propaganda com pedido explícito de voto que ocorra antes da liberação pela justiça de você poder fazer propaganda eleitoral. Você só vai poder fazer propaganda eleitoral depois das convenções, do nome homologado na convenção, a data correta, que vai ser agora no mês de agosto, que vai estar no mês de agosto próximo, né? Que vai ser liberado, você vai estar sabendo após a publicação da resolução do TSE. Mas normalmente é lá para o dia 14, 15, 16 de agosto, que começa a ter a liberação para você poder fazer a propaganda eleitoral e aí ter pedido explícito de voto, dentro dos limites, que também existem os limites. Você não pode fazer de acordo com qualquer tipo de propaganda que você pode utilizar. Mas isso aí é um outro momento que a gente aborda. Vamos conversar a respeito da propaganda hoje. É muito subjetiva a coisa. Você quer ter exposição daquilo que você faz, você se colocar como candidato. As redes sociais vão ser muito utilizadas. Inclusive, a gente já está bolando aí um seminário, né, em parceria com você aí, para poder estar tratando desse tema logo em outubro próximo. Por quê? Porque vai ser quando já vamos estar fechado esse período aí da legislação eleitoral. Porque tudo ainda pode mudar. A gente está falando aqui hoje. Né? Amanhã pode mudar essa questão mesmo dos diretórios dos partidos. Até coisa de 2 meses atrás era uma coisa batida como certa. Todo mundo ia ter que trabalhar, não ia ter comissão provisória, ia ter diretório e a coisa mudou. Então estão se mexendo ainda em Brasília com relação à continuidade das coligações e acabar com a questão do quociente eleitoral. Então, por enquanto, o que está valendo é o quê? É o fim das coligações na proporcional e a manutenção do quociente eleitoral. Por isso que a gente está fazendo um seminário só depois de outubro, para poder a gente ter certeza daquilo que a gente vai estar conversando com você, que é o maior interessado nessa questão aí. Ah lá, e com relação àqueles atuais prefeitos que têm problema na justiça e querem ser candidatos novamente, o que é que pode realmente impedir um atual prefeito de ser candidato mesmo com problemas na justiça? Andrei, aí é interessante, né? Porque nós temos até o caso do prefeito de Itabuna, que na eleição passada, né, o atual prefeito, todo mundo dizendo não é candidato, só que ele não tinha condenação transitada em julgado em órgão colegiado. Traduzindo em miúdos, transitou em julgado o quê? Decisão definitiva, irrecorrível, que não caiba mais recurso. E ainda tem um detalhe, que é até mesmo quando acontece esse tipo de coisa, tem uma açãozinha chamada rescisória, que a depender de como foi que aconteceu esse trânsito em julgado, esse final, você pode reabrir o processo. Então, é por isso que a gente costuma dizer assim, tem que ter muito cuidado de dizer que alguém está inelegível de fato e de direito. Como no caso do Fernando Gomes aqui em Itabuna, que não estava, e tem muita gente aí dizendo hoje que ele está, e eu acredito que ele não esteja, porque eu não vi decisão, ele condenado em decisão colegiada, que é o quê? De mais de um juiz. Não basta uma decisão aqui, como você teve agora de Robério, que foi condenado né, 1 milhão e tanto lá em Eunápolis, ele poderá ser candidato. Né? Não tem nada que impeça ele de poder ser candidato, porque não transitou em julgado por órgão colegiado essa decisão, e é uma decisão que ainda cabe recurso e tal e tudo, como são as questões que envolvem Fernando Gomes aqui em Itabuna. Então, eu acho muito difícil. Eles poderão não ser candidato, mas aí é uma decisão, vamos dizer, do próprio pessoal, dizer, não, eu acho que o momento não é ideal, eu acho que eu vou deixar para frente, mas para a pessoa hoje deixar de ser candidato tem que ser o quê? Decisão judicial proferida por órgão colegiado, condenatória, né? Por órgão colegiado, transitada em julgado. E aí
ao meu ver, não vejo um impedimento hoje aqui não, em relação a Fernando Gomes. Olha lá, para encerrar, qual é o conselho que você dá hoje para uma pessoa que quer ser candidata a um cargo público? Primeira coisa, escolher bem o partido que vai entrar. Não adianta a pessoa ir naquele oba-oba, não, eu quero ir em tal partido porque tem visibilidade, isso, aquilo, outro. Se você não sabe quem são seus dirigentes, se você não sabe quem são os pré-candidatos ou quem se pretende estar se filiando naquele partido, que ainda está longe, né? Você tem até o mês de abril aí e tal, para você estar fechando essa questão das filiações. É bom você saber se o partido hoje, eu estou dizendo isso hoje, se tem um puxador de voto. É importante. Há um tempo atrás não era importante essa questão do puxador. Você até fugia do puxador de voto. Tanto que vereador com cargo era a maior dificuldade do mundo para você conseguir um partido para poder fazer com que o cidadão quisesse entrar naquele partido. Hoje a mentalidade mudou. Hoje você precisa desse cidadão aí, porque pode acontecer de juntar um bocado de pequenininho e todo mundo nadar e morrer na praia. Então, a escolha do partido tem que passar por esse critério aí, organização partidária. Você tem que ver, tem contador o partido? Tem contador. Por quê? Quando abrir, até mesmo quando você vai fazer as atas, a organização da relação das atas, envio daquilo ali para a Justiça Eleitoral, o preenchimento das guias, que hoje é digital, tudo isso aí é uma parte interna que o partido tem que ter uma pessoa boa, com experiência para poder fazer. Senão ele vai nadar e morrer na praia. É por isso que a gente vai estar naquele seminário onde a gente tem um parceiro aí muito bom, que é o Militão, né, que é especialista nisso aí. Ele vai estar explicando justamente essas dicas com relação a essa parte aí. E a prestação de contas desses recursos recebidos. Porque pode acontecer da pessoa estar recebendo o recurso e aí eu não vou saber ou gastando com coisa que não deve, porque você vai receber um CNPJ próprio para você utilizar ali na campanha. E com esse CNPJ próprio que é para campanha. Tinha gente que estava comprando carne no açougue para fazer churrasco, caixa de cerveja. Rapaz, mas para justificar isso, você não justifica. Isso não é ato de campanha. Então tem que se saber a forma e a maneira que você vai estar utilizando esses recursos. E isso quem vai lhe dar é um partido estruturado. Porque você, como candidato, a obrigação sua é de saber onde é que o voto está. Que o bicho mais difícil de você conseguir é voto. Então você tem que estar preocupado com o voto e não com essa organização. E isso é o partido que vai lhe dar. Até porque o mandato não vai ser seu. Porque vai ser pouca gente que vai ter 4.500, 5.000 votos aqui em Itabuna para vereador. Não tem. Eu não conheço ninguém que vai atingir o quociente. Porque aí o mandato é seu. Você faz o que você quiser. Mas isso aí não. Você depende do partido. E aí você tem que seguir a linha do partido e o partido vai querer ter você. Porque vai aumentar o fundo eleitoral e o fundo partidário dele, porque a cláusula de barreira também vai ser aplicada nessa eleição municipal. Então é interessante para os partidos até, para se fortalecerem os grandes partidos, né, que tenham vários candidatos e que façam vários, né, vereadores nessa próxima eleição. Então procure um partido nesse sentido aí, um partido que lhe dê a estrutura mínima e um partido que tenha acesso ao fundo eleitoral e ao fundo, né, partidário. Por quê? Porque é o dinheiro que você vai ter para fazer campanha. Não fique achando que você vai conseguir muito doador aí para poder estar dando 10% daquilo que declarou no imposto de renda ou que o seu dinheiro vai ser suficiente para você fazer campanha. Não vai não, não vai. Se você não tiver hoje acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e ao tempo de televisão, você está morto. Alá, muito obrigado por essa entrevista. Estamos à disposição. Acompanhe a entrevista completa no blog Política, inscreva-se no YouTube e curta no Instagram. Até a próxima.